Olá pessoal, começa aqui o programa Especial Saúde. Eu espero que vocês estejam bem, seus familiares, que estejam se vacinando, respeitando os protocolos e tudo mais. Hoje o nosso convidado já participou do Especial Saúde, mas sempre é um prazer, uma honra tê-lo aqui, que é o Dr. Renato Kfouri. A doutora Lúcia Belhod vai fazer as apresentações e também vai conversar com o Dr. Kfouri. Vamos acompanhar. Olá, Elias e pessoal que nos acompanha aqui no canal. Estamos começando mais um programa Especial Saúde, todas as sextas-feiras, às 20 horas, trazendo informações importantes sobre a pandemia Covid-19. E hoje nós temos um convidado muito especial, expert em vacinas, o Dr. Renato Kfouri. Ele é médico pediatra, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Renato Kfouri já esteve aqui com a gente em outra oportunidade. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Lúcia. Olá, Elia. Prazer sempre falar com vocês aqui no Especial Saúde. Para mim é uma honra. Doutor Renato, estamos aí nos desafios dos programas de vacinação, as vacinas sendo disponibilizadas. Existe muita discussão em relação a quais seriam os grupos prioritários para receber as vacinas. Estabeleceu-se que os idosos, e os profissionais da saúde deveriam ser imunizados inicialmente, o que está acontecendo, mas existem classes, enfim, de profissionais como segurança, empregadas domésticas, por exemplo, profissionais e comerciantes que têm o seu negócio, que gostariam, de estar nessa linha prioritária do grupo de pessoas para receberem as vacinas, até por conta dessa questão econômica, muitos comércios fechados, e a gente sabe que, na realidade, os idosos, as pessoas mais velhas, ela sai pouco de casa, e hoje a gente vê que várias classes de profissionais estão reivindicando essa prioridade no programa de vacinação. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Existem alguns países, inclusive, se não me engano, a Indonésia, que estabeleceu outro critério de vacinação, inclusive nas pessoas que saem mais, que vão trabalhar, que realmente pegam condução, que têm uma profissão ativa, que estão trabalhando fora de casa, que são obrigados a saírem para trabalhar, para o sustento. Essas pessoas não deveriam estar na linha prioritária para receberem as vacinas? Qual seria a sua opinião? De jeito nenhum. Eu vou te explicar o porquê de jeito nenhum, Lúcia. Na verdade, nós analisamos qual é o objetivo do programa. Se você falar o objetivo do programa é eliminar o coronavírus, nós precisamos erradicar, parar a transmissão do vírus, talvez os maiores transmissores sejam realmente os adultos jovens, ali que está a força da infecção, e nós teríamos como estratégia primeira vacinar para eliminar a circulação do vírus. Para isso, nós precisávamos, primeiro, de uma quantidade gigante, infinitamente superior de vacinas que a gente tem, que a população entre 20 e 60 anos de idade é muito maior, na população brasileira, em qualquer parte do mundo, do que os idosos, por exemplo. Nós precisaríamos de vacinas que fossem capazes de prevenir não só a doença, mas de prevenir a transmissão, que nenhuma vacina hoje demonstrou ser efetiva na prevenção da transmissão, impede que o indivíduo adoeça. E também precisaríamos de elevadas coberturas vacinais. Gostaríamos que toda essa população de 20 a 60 anos tivesse 80%, 90% deles vacinados. Ou seja, algo impraticável. Não temos, aí no Brasil, precisaria de praticamente mais de 100 milhões de doses de vacina, 100 milhões de pessoas vacinadas, com vacinas que nós não dispomos, nem na sua quantidade, nem na sua qualidade, e tampouco obteríamos essa cobertura vacinal. Como o objetivo do programa não é esse, e, portanto, o objetivo é prevenir morte, nós temos que ir à hospitalização, formas graves, nós temos que vacinar aqueles que morrem, aqueles que se hospitalizam, aqueles que envolvem forma grave. E há uma desproporção enorme entre as formas graves da doença conforme a faixa etária. De cada 10 indivíduos que falecem no Brasil pela Covid-19, 7 a 8 têm mais de 60 anos. 8 de cada 10 têm pelo menos uma doença crônica.
Então, não faz sentido, né? Seria um grande equívoco começarmos a vacinar-nos pelos jovens, por aqueles que circulam. Você talvez diminuísse algum grau a doença, mas a sua mortalidade, seus hospitais continuariam cheios do mesmo jeito. Então, a decisão, quando o Ministério hierarquizou os grupos prioritários, foi levando em conta exatamente isso. Risco de hospitalização e morte, conforme a faixa etária, força de saúde preservadas, trabalhadores que trabalham especialmente na linha de frente, e, obviamente, populações mais vulneráveis, moradores de rua, deficientes, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, algumas outras populações, bem como os idosos institucionalizados, que também esses surtos nessas instituições são muito frequentes. Então, eu acredito que foi acertada a decisão e eu acredito, se é que a Indonésia ainda continua utilizando essa estratégia, eu acredito que deve ser o único país no mundo que optou por essa estratégia, ao meu ver, equivocado. Certo. E na realidade, todas as vacinas hoje disponíveis para a Covid-19, elas induzem uma imunidade efetiva, ou seja, a ideia é reduzir as hospitalizações para não termos aí um colapso no sistema de saúde, nas hospitalizações, como você mesmo comentou, e os idosos realmente são o grupo mais acometido, são os mais vulneráveis, né? Agora, nós não temos uma vacina que a gente pode chamar que provoque uma imunidade esterilizante, ou seja, a pessoa toma a vacina, mas ela não é capaz de transmitir o vírus, que mesmo a pessoa vacinada, como a gente sabe, os estudos mostram isso, ela é capaz de produzir os anticorpos protegem contra as formas graves, mas a pessoa pode carregar o vírus e transmiti-lo. Confere isso? Exatamente, tem aquelas infecções assintomáticas, né? Então, nem toda a vacina, os desfechos estudados nos estudos clínicos foi para prevenção de doença clínica, Covid-19. Então, a gente sabe que ela vai proteger de doença clínica boa parte, formas graves muito melhor. Então, esse é o desfecho, mas o indivíduo se infectar, ser um transmissor e continuar veiculando, a vacina não se mostrou eficaz para esse desfecho. E lembrar, então, por isso que a gente recomenda que o indivíduo vacinado deve continuar com as suas medidas protetivas, de distanciamento e máscara, não só porque ele pode adoecer, pode haver falha vacinal, mas também porque ele pode continuar transmitindo. Se nós estamos muito interessados em reduzir a carga da doença, essas altas taxas de transmissibilidade, nós precisamos colaborar com todos colaborando e, consequentemente, mesmo os vacinados devem continuar se protegendo nesse momento tão difícil que estamos atravessando. Quer dizer, então é importante para todos que estão nos ouvindo aqui que mesmo aquelas pessoas que já receberam as vacinas, a primeira e a segunda dose, é importante que ainda continuemos com o distanciamento social, com o uso de máscara, com as medidas preventivas, correto? Corretíssimo. Há um relaxamento natural, né? Tivemos algumas conversas com a psiquiatria, com os psicólogos, mostrando que essa sensação de materialização de algo sendo introduzido em você dá uma falsa percepção já de segurança. A agulha sai do braço da gente, a impressão que a gente tem é que nós estamos agora protegidos, né? Quando, na verdade, a gente sabe que aí está começando uma resposta imune, você precisa da segunda dose, mesmo depois da segunda dose, não é todo organismo que responde da mesma maneira, existem sim falhas vacinais, então é preciso manter pelo menos nesse momento onde nós estamos falando de altíssima transmissão, número de casos aumentando, óbitos, muitos, UTIs lotadas, colapso do sistema de saúde, nós temos que fazer a nossa parte e continuar colaborando na redução da transmissão. A vacina não é nenhum passaporte de garantia de que você não transmita, que você não adoeça. Falhas vacinais existem, é importante a gente continuar se protegendo. E um fato curioso, né, doutor Renato, é que foi registrado agora, recentemente, que mais de 1,5 milhão de pessoas que tomaram a primeira dose não tomaram a segunda dose, né? Isso corresponde a uma taxa de 14,3%. Só em Rondônia, essa taxa de abandono é de 25%. É importante enfatizarmos aqui que as pessoas devem tomar as 2 doses, né? E que isso está acontecendo, na sua opinião? Olha, Luciana, na verdade, esses dados precisam ser olhados com um pouco de cautela, né? Nós temos duas diferentes vacinas, para algumas o intervalo é de 3 meses, ou seja, não dá para falar em abandono ainda quando não chegou na época de fazer essa segunda dose para algumas delas.
Para outras situações, nós temos um subregistro ainda, essas vacinas não são lançadas automaticamente à medida que são aplicadas, tem muitas salas de vacina onde não há pessoal suficiente, então é lançado esses dados de vacinação no final do mês. Então, nós temos algumas, vamos dizer, inconsistências aí nesses números de taxas de abandono de 14%. Que existem, né? Todas as vacinas que são, todo esquema vacinal que é dado em mais de uma dose, há sempre uma diminuição. Então, vamos dizer, uma vacina que é dada em 3 doses, hepatite B ou HPV. Então, na primeira dose, 90% comparecem. Na segunda, baixa para 82%. Na terceira, baixa para 64%. Então, nós temos com esquema completo 60% da população, com 2 doses 75% e com 3 doses 85%, por exemplo. Tá. É um fato comum, porque as pessoas esquecem, porque as pessoas se sentem já protegidas com uma dose, porque tiveram reação e não querem mais tomar a segunda dose, porque ouviram uma fake news que a vacina vai transformar você em qualquer coisa e não quer mais. Enfim, tem diversos motivos que faz, às vezes, que as pessoas comecem o esquema e não terminem. Nem todos que estavam motivados no começo mantêm essa motivação no segmento das doses subsequentes. E dá para fazer uma busca ativa dessas pessoas, que é feita pelo DataSUS, não é isso? Dá e pode e deve, né? Então, para as outras vacinas, de uma maneira geral, essas taxas de abandono ficam em 15%, 20% para essas vacinas. Com a Covid-19, a gente espera que fique menos, porque as pessoas estão motivadas, a pandemia está aí. Então, a gente esperava uma taxa de abandono menor, talvez de 5% a 10%. Então, chama um pouco a atenção esse número, com essas ressalvas de dados de imprecisão de registro, mas tem que se buscar ativamente. Hoje nós temos um sistema de informatização de registro de doses que é nominal. Não é aquela coisa, eu apliquei 400 doses em Roraima, no município tal. Não, nós sabemos quem, que da RG, que WhatsApp, que celular, que e-mail, quem foi o CPF que tomou a primeira e não tomou a segunda. Então, é preciso, sim, vacinação domiciliar, busca ativa. E lembrar que na região norte, como você citou alguns estados, são regiões bastante de difícil acesso. Então, às vezes, você não deu a segunda dose porque o barco que faz na população ribeirinha nem saiu ainda, sai cada 2 meses, vai fazer vacinação diferente lá também. Eu acredito que esses números são precisos. Mesmo que tenha passado esse tempo de 28 dias do intervalo, a pessoa pode receber a segunda dose a qualquer tempo, em qualquer momento? Qual que é a medida a ser feita? Excelente pergunta, né? Porque as vacinas têm intervalos diferentes, a Coronavac até 28 dias, a Oxford até 3 meses. Se porventura alguém perdeu a data de fazer sua vacina, deve ser feita na primeira oportunidade. Mesmo que tenha passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, não há nenhum problema. Nós não recomeçamos esquemas. Né? Para todas as vacinas, a gente usa essa máxima. Você aplicou uma vacina, uma dose dada é dose computada, porque você já estimulou o seu sistema imunológico. Se você passou de 28 para 30, 40, você ficou desprotegido esse período até que você faz a sua segunda dose, mas você fez assim que for possível, você completa o seu esquema, não precisa recomeçar. E agora, nesse mês, né, a gente teve o início da campanha de vacinação contra a gripe, né, que é super importante também. E as pessoas têm nos perguntado, e a gente vê que existem muitas dúvidas em relação ao intervalo entre uma vacina e a outra, né? Qual seria esse intervalo e em que momento as pessoas podem receber essas vacinas? Olha, como não há nenhum estudo mostrando que as 2 vacinas aplicadas no mesmo dia, uma não interfere na outra, não se sabe se isso haveria algum tipo de interferência, foi optado por manter um intervalo de 2 semanas entre elas. Então, recebeu uma dose de Covid, da vacina da Covid, tem que esperar 14 dias para receber a de influenza, recebeu uma de influenza, tem que esperar 14 dias para receber a da Covid, seja a primeira ou a segunda dose da Covid. Quando você fala da vacina da AstraZeneca, que o intervalo é de 3 meses entre a primeira e a segunda, fica muito fácil você fazer a vacina de gripe aí no meio, né, das 2, entre a primeira e a segunda, desde que tenha 14 dias de intervalo. Com a Coronavac, como o intervalo é de 28 dias, se você for fazer a da gripe no meio, tem que ser exatamente no meio, né? 14 dias depois da primeira dose e 14 dias antes da segunda dose. Então, para não ter erro, a gente tem preferido orientar, terminar o esquema da Coronavac e depois fazer a vacina da gripe, 14 dias depois.
Lembrar que elas são vacinas diferentes, né, Lúcia? Então, Tem gente que acha que está tomando da Covid, está se protegendo de gripe, ou está tomando de gripe, eu já tomei a vacina da gripe, achando que é da Covid. Então, cuidado, são duas vacinas diferentes, doenças diferentes, que precisam receber as duas vacinas. Inclusive, né, doutor Renato, até para se observar os efeitos dessas diferentes vacinas, né, para diferentes doenças, né, até observar os efeitos colaterais da vacinação, é importante respeitar esse intervalo aí de 14 dias entre uma vacina e a outra. E, por exemplo, no caso de vacina antirrábica e antitetânica, que pode acontecer da pessoa eventualmente ter que tomar por um acidente, aí não há necessidade de respeitar esse intervalo, correto? Exatamente. É isso mesmo, Lúcia. Se você tem uma urgência vacinal, recebeu uma mordida de um cachorro, teve um ferimento, está num surto de sarampo, você precisa tomar uma vacina que é uma vacina chamada emergencial, obviamente o risco que você tem para essas doenças não justifica aí o eventual temor de uma interferência, você vacina independente do intervalo, mas são situações bem pontuais, né? E agora, voltando um pouquinho sobre a vacina da Coronavac, né? A gente estava aguardando ansiosamente os estudos de fase 3, e agora a gente já tem alguns relatos a respeito desse estudo, e o que esses estudos mostraram foi que o intervalo de 28 dias, a produção de anticorpos e a eficácia foi melhor do que no intervalo de 14 dias, é isso mesmo? Essa é uma coisa que a gente já imaginava, né? Na verdade, não foi de 28, foi acima de 21 dias, com mais de 3 semanas. A eficácia subiu de 50% para 62%. Os estudos foram feitos inicialmente com 14 dias, porque entre a primeira e a segunda, com a ideia de ter um resultado mais rápido, para acelerar o resultado desses estudos. Mas o que a revisão e outros dados mostraram é que essa publicação recente da fase 3 da Coronavac, que esses dados, essas vacinas, quando aplicadas com mais de 3 semanas de intervalo, elas mostram um resultado de proteção melhor. Mas é importante destacar que aqui a gente tem um intervalo mínimo de 14 e o máximo de 28. Então, qualquer indivíduo que entre 14 e 28 não precisa revacinar. Tomei com 14, melhor tomar mais uma dose. Não, a gente mantém a mesma proteção e vacinando adequadamente. Então eu vou agendar agora com 28, aí você começa a correr risco, vai que ele atrasa 1, 2 dias. Então o agendamento está sendo feito, por exemplo, aqui em São Paulo, com 3 semanas, 21 dias. Para que é um tempo seguro, para se o indivíduo atrasar alguns dias, não perder os 28 dias. E, eventualmente, se acontecer algum problema, precisa antecipar, também tem uma margem de segurança para mais e para menos. Então, essa recomendação de 21 dias de intervalo, eu acho uma recomendação boa, perfeita, porque atende os dados dos estudos acima de 21 dias de intervalo e dá uma margem de segurança para eventuais atrasos. Ótimo. Essas informações são importantes, inclusive para quem está nos ouvindo, né? A importância de se tomar as 2 doses da vacina. Que não adianta nada tomar uma dose e não tomar a segunda, porque você não vai ficar protegido, não vai se proteger e também não vai proteger o próximo, né? Sem dúvida, o esquema é a vacina vai entregar a eficácia prometida 2 semanas após a segunda dose. Então, não adianta tomar uma dose e achar que está protegido, não adianta tomar a segunda dose e achar que imediatamente no dia seguinte já está tudo bem. Então, são 15 dias após a segunda dose que a vacina vai entregar essa eficácia muito boa para formas graves, moderada para formas leves. Então, é isso que a gente vai esperar das vacinas após esse prazo. E uma pergunta que sempre nos fazem, sabe, doutor Renato, no canal, é assim, se, por exemplo, a pessoa não está se sentindo muito bem naquele dia da vacinação, está com um pouquinho de febre, ou está com uma dor no corpo, ou está meio indisposta, é recomendável mesmo assim receber a vacina ou é melhor aguardar para que ela fique bem para recebê-la? A febre, uma doença febril aguda, é motivo de adiamento da vacina. Não é uma contraindicação absoluta, mas a pessoa está febril, a gente aguarda pelo menos 24 a 48 horas sem febre para vacinar. Isso é uma regra praticamente para todas as vacinas. Como eventualmente as vacinas podem ter como reação febre também, nós podemos às vezes confundir esse quadro infeccioso com a febre da vacina. Então, quando há um quadro vigente de doença febril, nós adiamos a vacina para um período que ela esteja pelo menos 24 a 48 horas sem febre. Outros sintomas, estou com dor de cabeça,
pouco de diarreia, vomitei hoje cedo, uma coriza, um resfriado comum, não é contraindicação, não há por que adiar nem a vacina de gripe, nem a vacina da Covid. Lembrar, né, Lúcia, que muitas formas da Covid são assintomáticas. Então, quando a gente convoca milhões de pessoas para vacinar, certamente estamos vacinando muita gente que está com Covid, né? E nem sabe que está com Covid. Nem sabe, exatamente. Nem sabe. Isso e que já teve Covid e mesmo assim vai tomar vacina, quer dizer, a gente não vai tomar vacina também, exatamente porque os estudos mostram que não há nenhum prejuízo. Aliás, como todas as vacinas, eu já tive sarampo, posso tomar vacina? Pode, já tive tetra, qualquer doença que você já teve e tomar vacina, a vacina funciona até como um reforço daquela imunidade que você desenvolveu para aquela doença. Então, não há nenhum problema quem teve a doença tomar a vacina. Bem, essas informações são super cruciais aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, porque acho que boa parte, alguns já pegaram ou tiveram assintomáticos e não há restrições em relação ao recebimento das vacinas, no caso para a Covid-19. E também a Coronavac, nesse estudo, ela também mostrou-se efetiva mesmo contra essas variantes, né? Então, isso é realmente um relato muito importante agora, nesse momento que nós estamos atravessando com a presença dessas variantes aqui no Brasil, né? Não tenha dúvida, esse foi um dado bastante importante para nós, para o nosso interesse, porque estamos falando das nossas variantes aqui brasileiras e da nossa vacina que nós estamos utilizando aqui, né? Na verdade, os dados mais fiéis, Lúcia, vão vir do mundo real, né? Então, a gente fica estudando essas variantes dentro do laboratório, em contato ali com o vírus, com os anticorpos de quem foi vacinado, mas a melhor resposta, se essas vacinas continuarão, de fato, protegendo contra as variantes que existem, que porventura vierem a aparecer, é o registro de casos em indivíduos vacinados. Então, se a gente começar a ter muitos casos de doença grave, especialmente de hospitalização, indivíduos adequadamente vacinados, né, tomou 2 doses, passou e ainda assim ficou doente não um ou outro, que isso pode acontecer, mas em quantidade significativa, nós temos que ir sequenciando esses vírus causadores dessas formas para ver se essas variantes estão incidindo de uma maneira mais importante em vacinados, ou seja, escapando da imunidade induzida por essas vacinas. Então, esse dado nós vamos precisar ficar muito atento, porque isso pode acontecer e nós termos no futuro que adaptar a essas vacinas a algumas outras estratégias. Mas, de qualquer forma, essa informação de que a Coronavac funciona para essas variantes é uma notícia muito boa, né? Frente a essa situação tão catastrófica que a gente está tendo aí de número de casos e óbitos, né, aqui no Brasil, né? Mas é o que você falou, nós temos que ficar de olho na presença dessas variantes, fazer sequenciamento periódicos, né? Acompanhar esses pacientes, principalmente relacionado a uma sintomatologia diferente, que já caracteriza possivelmente a presença de uma variante nova, né? Que a gente está vendo que agora o número de pessoas internadas ela corresponde a um grupo mais de jovens em relação à primeira, vamos dizer assim, a primeira onda, que era mais idosos, né? Então, já pressupõe-se aí a presença dessas variantes aqui no Brasil. E outra coisa que eu gostaria de perguntar para você é a respeito desses efeitos colaterais da vacina da AstraZeneca, da vacina de Oxford, né? Tendo uma relação com casos de trombose. Existe alguma preocupação em relação a isso? Porque existem alguns países, como, por exemplo, a Noruega, né, que, inclusive, acho que cancelou o procedimento de imunização com a vacina da AstraZeneca, devido a esses episódios de trombose. É uma ocorrência muito pequena, porque é um caso por milhão, uma taxa de 0,0001%, né? E eu queria saber a sua opinião a respeito disso, se a gente pode continuar aplicando a vacina aqui no Brasil. Esse foi um dado que chamou a atenção dos ingleses, no começo dos países nórdicos, depois dos ingleses, que há alguns casos em mulheres jovens, né, sem fatores de risco, apresentaram menores de 55 anos, geralmente na segunda semana pós-vacinação, alguns fenômenos de trombos, né, que é aquele coágulo dentro dos vasos, em locais não habituais, não é aquela trombose da perna, das varizes, não, trombo em artérias abdominais, no cérebro, ali perto do nariz, no seio cavernoso.
ou seja, uns fenômenos que estavam sendo, vamos dizer, atípicos, numa faixa etária não frequente. Quando foram estimar o número de doses, lá tinham sido aplicadas no Reino Unido e na Europa 26 milhões de doses, e tinha lá 100 casos, 120 casos, chegaram a essa estatística que você falou mesmo. Então, era um caso, acontecia para cada 1 milhão de doses aplicadas, bastante raro, né? Mas foram tentar entender se havia algum, vamos dizer, algum mecanismo, alguma pessoa predisposta, qual era esse mecanismo. O que está se apontando aí pelos estudos é que esses indivíduos parece que têm uma doença autoimune, porque essa trombose é desencadeada por uma queda daquelas plaquetas, aquelas células de coagulação do sangue, por um anticorpo. Então, é uma doença de autoimune. A gente produz um anticorpo antiplaqueta, ante as nossas plaquetas. Essa agressão interna pode ter como gatilho a vacina. A vacina induz aí você produzir esses anticorpos contra si mesmo. E, curiosamente, antes de ontem, a vacina da Janssen, nos Estados Unidos, também está sendo suspensa, está sendo por causa de 6 relatos. De novo, mulheres jovens, de novo, mulheres, 6 casos em 7 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos da Janssen. Também mais ou menos batendo com essa mesma incidência. Um evento desse para cada 1 milhão de doses aplicadas. Então, quando você olha sob essa perspectiva do problema atual que nós temos, você ter um caso de trombose em indivíduos vacinados para cada 1 milhão de doses aplicadas, você vai estar prevenindo muito mais morte, muito mais dano, do que causando algum problema com a vacina. Então, a relação de custo-benefício continua muito vantajosa. Né? Mesmo o que a gente fez, o que a Anvisa fez, foi colocar na bula. Hoje você toma um antibiótico, um remédio, qualquer coisa, você vai lá ver lá na bula, você pode ter insônia, você pode ter depressão, você pode ter dor de barriga, você pode ter náuseas e vômitos com remédio, e está lá na bula do produto. Muito raro você pode ter fenômenos de trombose. Então, isso passou a constar na bula de Oxford. Hoje o CDC está reunido, deve alterar a bula da Janssen, tendo como precaução. Então, existe agora uma precaução em bula, é um evento que parece sim estar relacionado à vacinação. E quando você tem num país como os Estados Unidos, no Reino Unido, na Dinamarca, na prateleira lá, meia dúzia de vacinas, você fala, bom, eu posso não usar da Johnson nas mulheres, posso usar essa nos idosos, posso não usar essa da Oxford em homens e usar essa em mulheres, essa em idosos. Então, você pode ter se tem um cardápio ali de vacina, você pode escolher, né? Não é a nossa situação, né? Então, nós vamos, no pior momento da pandemia, não se cogita aqui suspender. O risco é muito pequeno. Nós estamos falando de um evento extremamente raro. Então, não é para preocupar ninguém, não é para deixar de vacinar ninguém por conta dessa novidade que vem aparecendo. Nós vamos continuar estudando, entendendo melhor que fenômeno é esse, eventualmente caracterizando grupos de risco. Então, se for mulheres que fumam ou que usam pílula ou que tomam anticoncepcional, ou se são mulheres que já têm uma doença autoimune na família, tentar entender melhor quem é essa população de maior risco, para eventualmente usar uma outra vacina nessa população, usar uma vacina da Sinovac, por exemplo, em grupos que são mais vulneráveis. Mas, por enquanto, tudo em campo de estudos ainda. Sim, sem sombra de dúvida. Os benefícios para se tomar a vacina da AstraZeneca de Oxford e da Janssen, né, são infinitamente maiores do que os riscos, né? E a gente não deve em nenhum momento pensar em deixar de tomar, né, a vacina de Oxford aqui no Brasil. E esse estudo mesmo que foi feito, ele está associando a mulheres que fazem uso do anticoncepcional, que mesmo na bula do anticoncepcional já está descrito lá também um risco semelhante à trombose, né? Então, quer dizer, o próprio fato da pessoa... É até maior, né? Quer dizer, o próprio fato da pessoa tomar a pílula já está num risco de ter um evento tromboembólico, enfim, em decorrência do uso de pílula. Então, se a gente for ler as bulas dos medicamentos, né, doutor Renato, a gente não toma nenhum medicamento, e não é o caso aqui. A gente está atravessando uma pandemia e o risco de morte é iminente, né? Então, tem que se tomar as vacinas, sem sombra de dúvida, né? E eu acho que esses efeitos estão aparecendo até pelo rigor com que as pesquisas têm sendo conduzidas pelos órgãos regulatórios. Como existe, né, um rigor muito grande, né, minucioso nos estudos dessas vacinas, qualquer evento que apareça, ele é demonstrado, né? Isso traz segurança para nós que estamos recebendo aqui, aplicando as vacinas, né, doutor Renato?
Não é só dentro dos estudos, é nessa fase 4 que nós chamamos na vigilância pós-licenciamento, farmacovigilância, ou a fase 4, como é chamada. Então, agora, porque dentro dos estudos, a gente estuda ali 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Na hora que você aplica 26 milhões de doses, aquele evento raro que acontece um caso para cada 1 milhão de doses aplicadas, no estudo de 40 mil pessoas não vai aparecer. E se você aparecer um caso, você não vai estabelecer nenhuma relação de causa e efeito. Na hora que você vacina milhões de pessoas, você começa a ter dados estatísticos que permitam esses eventos extremamente raros serem reconhecidos, eventualmente associados, e aí você começar a fazer essas avaliações de custo-efetividade. Eu estou prevenindo milhares de mortes de Covid, dezenas de milhares de hospitalizações, um monte de morte, e estou tendo um caso de embolismo para cada 10 mortes prevenidas, para cada 100 mil hospitalizações. Então, obviamente, isso vale para qualquer vacina. A vacina da febre amarela, só para a gente traçar um paralelo, a gente sabe que em raríssimos casos, para cada 700, 800 mil doses aplicadas de febre amarela, tem pessoas que desenvolvem uma reação que lembra a doença febre amarela. A vacina febre amarela é feita com vírus vivo. Então, a gente sabe disso, e mesmo assim, vacina. Né? A gente sabe que a gotinha polio da Sabin, aquela conhecidíssima de todos, em raríssimos casos, o vírus ali, que é um vírus vivo, pode sofrer uma reversão ali da sua virulência e causar paralisia na criança, igualzinha à doença, chama polio vacinal. Extremamente raro, mas continuamos vacinando mesmo assim, porque o benefício é muito maior. São informações importantíssimas. Você que está nos ouvindo aqui, estamos com o Dr. Renato Kifuri, né, expert em vacinação, e está aqui trazendo esclarecimentos importantíssimos. Se você está gostando da entrevista, dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe a entrevista. E, doutor Renato, como a gente está observando, alguns países que já têm grande parte da população vacinada, como Israel, o próprio Estados Unidos, né, que já tem uma taxa de vacinados muito maior do que a do Brasil, a gente vem observando que a partir do momento que as pessoas recebem a vacina, vai havendo uma flexibilização, né? As pessoas já receberam a vacina, os próprios governantes acabam cedendo quando começam a observar a taxa de mortalidade diminuindo, o número de casos diminuindo, e o número grande da população já recebendo as vacinas, essas medidas de flexibilização, automaticamente, elas começam a ganhar espaço até para a abertura do comércio e aumentar a velocidade da economia, o que é esperado. Mas o que a gente percebe é que nós vamos conviver com esse vírus durante muito tempo. E esses países que estavam controlando a pandemia, como no caso do Chile, por exemplo, que teve uma taxa de vacinados muito maior do que a do Brasil, a partir do momento que começa a flexibilizar, começa a aumentar o número de casos e o número de óbitos. Na sua opinião, como é que a gente vai conseguir controlar essa situação aqui no Brasil, que deve acontecer a mesma coisa? Olha, acho que tem 2 aspectos aí importantes, né? Os países que obtiveram melhor sucesso no controle não foi somente com a vacinação, foi com essa combinação de vacinação e distanciamento. Israel fez 3 lockdowns durante os últimos de dezembro para cá, o Reino Unido manteve fechado e agora está flexibilizando aos poucos. E o passo a passo, que eu acho que da liberação é uma coisa muito importante que esses países estão fazendo. Então, os idosos institucionalizados passaram a receber visitas, eles estavam meses sem receber visitas, então, esses idosos em asilos. Agora, você pode receber uma pessoa por vez, por semana, vacinado, só que pode visitar os idosos institucionalizados, com testagem antes, quer dizer, um rigor no controle dessa flexibilização, que não é de qualquer jeito. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente no primeiro platô já abre tudo, as pessoas já lotam as praias, na hora que para de subir um pouquinho, já tivemos um alívio, a ocupação dos leitos de UTI foi de 95 para 90, opa, estabilizou a curva, vamos todo mundo para a praia de novo, não pode ser assim, nós temos que manter um rigor maior uma manutenção por mais tempo e um rigor maior, né, nessa redução, não é entender que podemos agora funcionar bares ou restaurantes, podemos aglomerar, não é porque podemos ir para a praia que pode. Então, a volta tem que ser mais lenta do que a gente vem fazendo, senão nós vamos de novo, no primeiro decréscimo, voltar a ter ondas catastróficas como as atuais. E outro dado que eu acho muito interessante de Israel, é que eu acho que talvez seja um dos grandes, que tem vários lados positivos, é a criação daquele green card que eles fazem.
Quem está vacinado, quem tem 2 doses, recebe um QR Code, recebe ali um passaporte que ele pode ir para restaurante. Só pode entrar no restaurante quem tem 2 doses de vacina. Só pode frequentar o estádio de futebol, uma competição esportiva, idem. Só pode frequentar uma praça se você só passa ali na catraca, se você tem ali a sua senha que você é vacinado. Ou seja, você vai ganhando ou vai dando liberdade para as pessoas circularem na cidade que estão adequadamente imunizadas. Claro que eles têm vacina para todo mundo, isso incentiva as pessoas a se vacinarem, mas não é o nosso caso de chegar aí. Mas é uma maneira de você flexibilizar com algum rigor aqueles que estão mais protegidos e podem conviver. O Chile mostrou realmente o que você mostrou. O que você falou, baixou muito a mortalidade ao vacinar os idosos, mas eles estão vivendo uma onda altíssima de circulação, tanto quanto nós. Então, os casos continuam novos, a mortalidade caiu, mas os casos novos, especialmente em populações jovens não vacinadas, está muito alto, porque se relaxou as medidas também e não se manteve... Os outros países... os outros países também, Paraguai, Argentina, todos os países que fazem fronteira com o Brasil também estão com o número de casos subindo, até com a presença da P1, dessa variante que está aqui no Brasil, né? Então, ou seja, a gente não pode flexibilizar, né, doutor Renato? Porque mesmo tomando a vacina, as pessoas têm que manter o distanciamento, fazer o uso de máscara, porque senão a gente volta a estaca zero, né? Tem 2 coisas que eu acho que é importante. Primeiro é que a questão nós não somos Europa, não somos Israel, não somos a Dinamarca nem o Reino Unido. É muito mais fácil para eles fazer um lockdown, fiscalizar, ter condições de ficar em casa do que os moradores das favelas e comunidades aqui no país, da quantidade de trabalhadores informais que nós temos, que se não saem de casa não têm o seu sustento naquela noite. 70% dos moradores de favela aqui em São Paulo são autônomos, são pintores, eletricistas, são, né, empregadas domésticas, que não saem para fazer a sua faxina diária, não têm o seu sustento para a sua família. Então, é muito difícil você falar para as pessoas aqui no Brasil, fiquem em casa, e não dá condições para essas pessoas ficarem em casa. Não dá um auxílio emergencial, não for ficar entre a fome e o vírus, elas ficam com o vírus. Não tenha dúvida, que é um risco mais abstrato do que a fome, que a sua geladeira vazia. Então, não se pode traçar o mesmo paralelo, mas nós temos que o combate à Covid vai além da questão do distanciamento, da questão técnica. Você precisa dar condições, eu acho que a gente tem que ter iniciativas da iniciativa privada, do terceiro setor, todos têm que colaborar, porque a vacina para boa parte da nossa população é ficar em casa, é o distanciamento. Agora, se não deixa essa pessoa em casa com geladeira vazia, sem um botijão de gás, sem comida, como é que vai fazer, né? Então é muito difícil. Nós temos, infelizmente, né, um índice bastante cruel, que são quase cerca de 19 milhões de brasileiros passando fome nesse momento, os comércios fechados, as pessoas sem poder trabalhar. É uma situação preocupante, sem sombra de dúvida. A gente tem que vacinar mais rápido, né, e maior número de pessoas. A gente vai começar a receber as outras vacinas agora, da Pfizer, né? Até queria ver isso com você. E também saber o que você acha da privatização, da iniciativa privada comprarem as vacinas e começar a distribuí-las e a dar para seus funcionários, enfim. Não, e só terminando antes da iniciativa privada, eu acho que então nós temos que atacar nos 3 flancos, que eu acho que são cruciais, o tripé do sucesso do controle da pandemia. É vacinar de um lado e protegendo essas pessoas o mais rápido possível, é assistir aqueles que já estão doentes, né? Você ter leitos, ter condições, não deixar as pessoas morrerem nas cadeiras, entrarem em UTI em quadros bem mais graves se tivesse entrado 2, 3 dias antes. Agora, não adianta ficar vacinando, não adianta construir leito de UTI se você não para a geração de novos casos. Se você continuar brotando 100 mil casos todo dia, 80 mil, 90 mil casos por dia, não tem vacina e não tem sistema de saúde que segure e comporte uma assistência adequada. Então, acho que esse é o tripé que eu acho que tem que funcionar melhor. Sim. Em relação ao setor privado, eu acho que o setor privado já vem colaborando de uma maneira, o empresariado tem doado, a gente vê campanhas magníficas de doação de alimentos, de doação de respiradores, de ajuda de construção de laboratórios, isso tem funcionado bem, embora a gente sempre queira mais, qualquer ajuda é bem-vinda. Então, a iniciativa privada pode ajudar na vacinação, construindo postos de saúde, oferecendo sistemas de informatização de registro de dose,
com transporte para vacinas para locais distantes, enfim, com compra de insumos, de seringas, de agulhas, tem muita coisa que a iniciativa privada. O que eu não acho que a iniciativa privada pode é comprar vacina e oferecer, vender ou distribuir gratuitamente para os seus funcionários, para aquelas pessoas que não são prioridade na vacinação. Nós não podemos criar no Brasil grupos privilegiados, estados que recebam funcionários de uma empresa que, por ter mais dinheiro, ou por trabalhar em uma empresa X ou A, Y, ou ser moradoras de um estado, sejam beneficiadas em comparação a outra qualidade de brasileiro. Isso fere o princípio do SUS, da universalidade e da equidade. Então, não é possível. Acho que qualquer vacina, que eu duvido que a iniciativa privada consiga comprar no mercado, todas as fábricas só estão vendendo para mercado público, para governos de países, governos federais. Não há comercialização de vacinas para iniciativa privada, mas mesmo que essas empresas consigam comprar, elas devem destinar essas vacinas ao Programa Nacional de Imunizações. Pelo menos enquanto não vacinemos todos os grupos mais vulneráveis do país, cerca de 100 milhões de brasileiros, que fazem parte desses grupos mais vulneráveis e trabalhadores dos serviços essenciais. A população em geral, uma vez vacinada todo esse grupo, aí eu acho que a iniciativa privada pode colaborar, inclusive com parcerias, né? Você compra, eu compro 100 milhões de doses, uso 10, 20% e dou outro tanto por cento. Acho que isso pode funcionar de alguma maneira, assim, mas depois de vacinados os grupos prioritários. Sem sombra de dúvida, né? E ainda temos um longo caminho aí pela frente, mas estamos aí com contratos fechados, com algumas produtoras de vacinas, com algumas farmacêuticas, né? Esperemos que essas vacinas cheguem logo para nós aqui, né? Para termos aí um cardápio maior de vacinas. E a gente vê todo o empenho do Instituto Butantan na produção de vacinas. E, infelizmente, os IFAs, né, que são os insumos farmacêuticos ativos que são utilizados na produção das vacinas, são todos produzidos na China. A gente fica nessa dependência dessas IFAs para termos as nossas vacinas aqui disponíveis. Por que a gente ficou tão mercê e assim, refém dos chineses? Não só nós, eu acho que o mundo todo, né? Infelizmente, nós fizemos uma opção de vacinação ou de estratégia de vacinação de médio e longo prazo. Fizemos acordos de transferência de tecnologia, estamos recebendo essas IFAs para no segundo semestre, quem sabe até o final do ano, termos autossuficiência na produção dessas vacinas, não dependermos desses insumos importados, sermos uns grandes produtores de vacinas, duas, né? Butantan com a Sinovac e a AstraZeneca com Biomanguinhos, e quem sabe termos até exportadores de vacina. Então, no longo prazo, a estratégia foi definida com esse intuito. Agora, no curto prazo, perdemos a oportunidade de adquirir vacinas no ano passado, perdemos a oportunidade de termos vacina, e justamente, coincidentemente ou não, no pior momento da pandemia, quando mais a gente precisava de vacina no curto prazo, é onde a gente está tendo mais dificuldade. Agora, onde nós resolvemos correr atrás das vacinas, toda a produção já havia sido comprometida para o mundo aí afora, então só nos resta receber vacinas no segundo semestre. Conseguimos uma quantidade da Pfizer para o segundo semestre, conseguimos uma quantidade da Janssen para o segundo semestre, e é óbvio que nós vamos atravessar mais 3, 4 meses aí, infelizmente, com vacinas dependentes desses insumos farmacêuticos vindos do exterior, chegando numa velocidade muito aquém do que gostaríamos. Então, se no médio e longo prazo vamos razoavelmente bem, perto do que muitos países do mundo não têm condição de fabricar vacinas, nós estamos com o potencial de ter fabricação 100% nacional até o final do ano, mas no curto prazo não investimos, não arriscamos, não compramos com antecedência, não nos planejamos, e hoje a gente está colhendo o fruto de não termos sido mais ousados no ano passado em arriscar, em investir em vacinas em estudos, em comprar vacinas que estavam sendo estudadas, inclusive, no Brasil. Recusamos ofertas e hoje a gente está pagando o preço de não termos sido mais ousados em relação à vacinação no final do ano passado. Sem sombra de dúvida. E o que a gente mais está evidenciando nessa pandemia é a importância do investimento na ciência, na inovação, né, para justamente a gente não passar por uma situação que a gente está passando agora, porque os países que se prepararam, tiveram esses investimentos, né, a própria China, né, os Estados Unidos e outros países que se prepararam estão tendo uma condução mais assertiva
durante essa pandemia. E hoje, infelizmente, a gente está pagando o preço, mas, graças a Deus, nós temos a Coronavac e as outras vacinas que estão aí começando a ser disponibilizadas, né? A partir do dia 6 de maio, o grupo já de pessoas de 60 a 62 anos vão começar a receber as vacinas. Quer dizer, devagarinho a gente está conseguindo vacinar a população, né, doutor Renato? Mas o importante aqui é salientar a importância de ainda termos que manter essas medidas restritivas, né, o uso de máscara e o distanciamento social. É uma situação extremamente difícil para todos nós, mas com certeza a gente tem fé que isso vai passar, né? E eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, que a nossa entrevista está chegando ao fim, infelizmente, né? Com tanta informação importante. Foi muito bacana o nosso bate-papo aqui, eu acho que foi muito esclarecedor, né, para as pessoas que estavam com muitas dúvidas em relação às vacinas. Então, eu queria que você deixasse aqui a sua palavra final para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, Lúcia, eu acho que, primeiro, agradecer, é sempre um prazer estar com vocês nesse canal que tem um extremo alcance e a simpatia de vocês sempre é muito, muito gostoso e convivência com vocês, essa conversa sempre muito, muito agradável. Eu acho que nós estamos realmente num momento bastante difícil e as vacinas que estão chegando aí não serão ali as salvadoras, né? Nós não vamos mudar da noite para o dia todo o cenário da pandemia. Nós precisamos cuidar de baixar essas taxas de transmissão tão altas nesse momento, que nós estamos colecionando recordes de hospitalização, de ocupação de leitos. Então, é tão importante quanto a vacinação no braço, é a vacinação que a maioria da população hoje dispõe, que é o distanciamento. Então, nós precisamos incentivar, apoiar, ajudar que as pessoas fiquem em casa, tenham um pouco mais de paciência nesse momento, continuem com essas medidas restritivas que funcionam, cuidado com notícias falsas, com tratamentos que não funcionam, com fake news a respeito de que o isolamento não funciona, de que a máscara é bobagem, de que tratamentos, remédios preventivos ou iniciais ajudam. Isso, a desinformação tem feito muitas vítimas no país. A epidemia, para mim, essa desinformação é uma doença digitalmente transmissível e que faz tanto mal ou mata mais do que a própria Covid-19. Então, canais como esse de qualidade, com informações de qualidade, são super importantes para serem compartilhados, para que essa informação de qualidade chegue aí na população e que a população mais bem informada possa se proteger da maneira mais adequada possível. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com você de novo, Luciano. Nossa, muito obrigada, doutor Renato Kifuri, porque para nós também é uma alegria tê-lo aqui com a gente, trazendo essas informações importantes. A gente dispõe do nosso tempo, você também, para justamente trazer informações científicas baseadas em evidências, né, para as pessoas pararem de ver fake news, né, de ver informações erradas. Esse é o nosso papel aqui no canal, por isso que eu peço para você que está nos ouvindo, dê o seu like, compartilhe a entrevista com seus amigos, ajude a gente a divulgar o canal. Foi um prazer enorme tê-lo aqui, doutor Renato Kifuri, espero tê-lo em outros momentos. Doutor Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigada e até uma outra oportunidade. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tá aí, portanto, o Especial Saúde, onde a doutora Lúcia Beolad conversou com o doutor Renato Kifuri. Uma entrevista muito importante. Obrigado pela sua companhia. Inscreva-se no canal, esteja conosco e até o próximo Especial Saúde. Tchau, pessoal. Até lá.